Sabe aquela oferta que parece boa demais para ser verdade? Comprar um monte de produto com super desconto? É o sonho de qualquer lojista, né? Pois é, hoje a gente vai ver como essa jogada, que parece genial, pode na verdade ser uma baita armadilha para o caixa da sua loja. Como um lucro que parecia certo vira um prejuízo gigante. Para a gente entender essa dinâmica direitinho, nosso papo vai seguir 5 pontos principais. A gente começa falando da própria armadilha do desconto. Depois, vamos mergulhar nos custos invisíveis do estoque. Na sequência, a gente apresenta a solução, que é a gestão integrada. E claro, quais ferramentas essenciais a gente usa para isso. E para fechar, vamos ver o resultado de tudo isso, o equilíbrio estratégico. Então, vamos lá. Imagina a cena. O fornecedor chega com aquela proposta que faz o olho brilhar, sabe? Um preço lá embaixo. É bem aqui, nesse momento, que o perigo mora. É aqui que uma vantagem que parece óbvia pode, bem de mansinho, virar um problemão para o seu financeiro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Comprar um volume enorme com um baita desconto é sempre um bom negócio? Olha, a primeira reação é dizer, claro que sim, né? Mas a conta de verdade, aquela que importa para o bolso, vai muito além do preço que está ali na nota fiscal. Olha só esse exemplo, bem prático. Pensa num produto que normalmente custa R$ 100. O fornecedor oferece ele por 85, mas só se levar 1.000 unidades. Poxa, na hora a gente já faz a conta. R$ 15 de economia por peça são R$ 15.000. Parece uma decisão fácil, né? Uma economia na veia. Só que essa continha de padaria esquece o fator mais crucial de todos, o tempo. Beleza. Agora vamos começar a desvendar como esse negócio que parecia incrível pode se complicar. Vamos olhar para o que aquela matemática do começo não mostra. E para entender o tamanho do problema, a gente precisa falar de um conceito que é chave para qualquer negócio, o tal do capital de giro. Pensa assim, o capital de giro é o oxigênio da empresa. É a grana que se precisa ter na mão para pagar as contas do dia a dia, o salário, o fornecedor, enquanto o dinheiro das vendas não entra. E aqui está o pulo do gato. Todo aquele estoque que foi comprado é dinheiro parado, é capital imobilizado. É como se um monte de notas de R$ 100 fossem colocadas na prateleira. Enquanto aquele produto não vender, aquele dinheiro não trabalha, não paga a conta, não vira lucro. Fica ali congelado. E aí que a coisa fica feia, porque começam a surgir os custos invisíveis que vão comendo aquele desconto que parecia tão bom. Tem o custo para guardar tudo isso, tem seguro, tem o risco do produto estragar ou sair de linha. Mas o pior de tudo é o custo financeiro. Esse dinheiro parado poderia estar rendendo em outro lugar. Esse custo pode chegar a comer, pasmem, de 20% a 30% do valor do estoque em um ano. Agora, aquele desconto de 15% já não parece mais tão genial, né? Olha, tem uma frase que resume isso perfeitamente. O barato só custa caro quando o gestor enxerga apenas o preço e ignora o sistema. É isso. O problema não é conseguir o desconto, que é ótimo. O erro é tomar essa decisão de forma isolada, sem pensar no efeito dominó que ela vai causar em toda a operação. Tá, então como é que a gente foge dessa cilada? A solução passa por uma virada de chave na mentalidade. É parar de pensar em caixinhas separadas, o pessoal de compras aqui, o de estoque ali, o financeiro lá, e começar a enxergar a empresa como um corpo só, um sistema integrado, onde compras, estoque e financeiro conversam o tempo todo. É o que a gente chama de efeito cascata. Uma decisão errada lá na ponta, na compra, não fica só no estoque, ela desce como uma avalanche. De repente falta dinheiro para outra coisa, o fluxo de caixa fica apertado, tem que fazer compra de emergência pagando mais caro, enfim, vira uma bola de neve que compromete a saúde financeira da empresa inteira. Então a gente precisa mudar a pergunta que a gente faz. A pergunta antiga, a pergunta perigosa é: qual desconto? A pergunta nova, a pergunta estratégica é: beleza, mas qual o impacto disso no giro do meu estoque e no meu fluxo de caixa? É essa mudança de foco que blinda o negócio. Certo, papo bonito, né? Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? É aí que entram as ferramentas. A gente vai ver agora alguns indicadores essenciais que ajudam a transformar essa estratégia em ações concretas, baseadas em dados e não em achismo. E a primeira ferramenta, que é um clássico, mas que é super poderosa, é a curva ABC. É uma forma de classificar seu estoque para saber exatamente onde você precisa colocar sua energia e seu dinheiro. Essencial para qualquer loja, principalmente para quem mexe com material de construção, que tem itens de tudo quanto é tipo. E a curva ABC mostra o famoso princípio de Pareto na prática. A lógica é a seguinte: um grupo pequeno de produtos, uns 20%, que a gente chama de classe A, é responsável por mais ou menos 80% do faturamento. A regra aqui é clara:
Esses produtos da classe A não podem faltar de jeito nenhum. São a galinha dos ovos de ouro da loja. Mas não basta só classificar, tem que acompanhar os números. 2 indicadores são matadores aqui. O primeiro é a cobertura de estoques, que basicamente te diz em quanto tempo seu estoque atual vai acabar. E o segundo é o financiamento de estoque. Esse aqui é genial. Ele compara o prazo que se tem para pagar o fornecedor com o tempo que se leva para vender o produto. O cenário dos sonhos é quando o prazo do fornecedor é maior. Sabe por quê? Porque se vende produto, se recebe do cliente e só depois se paga o fornecedor. O caixa agradece. Ok. Quando a gente junta essa mentalidade mais estratégica com as ferramentas certas para medir tudo, o que acontece? O resultado é um negócio muito mais sólido, mais forte, que aguenta os trancos. Vamos ver na prática os benefícios de ter essa visão integrada. É um efeito em cadeia, só que positivo. Primeiro, menos prejuízo porque se evita produto encalhado e também a venda perdida por falta de item. Segundo, mais liquidez. Aquele dinheiro que estava congelado na prateleira volta para o caixa. E terceiro, que é o que todo mundo quer, mais lucro, porque os custos caem e o capital de giro é usado de forma muito mais inteligente. Então, no fim do dia, a lição é essa. O jogo não é só caçar o menor preço. A verdadeira maestria, a estratégia de verdade, está em achar o equilíbrio perfeito. O equilíbrio entre o preço que se paga, o fôlego do caixa e a velocidade com que o produto sai da prateleira. Porque no final das contas, desconto é só uma tática. Estratégia, de verdade, é equilíbrio.